Tem muita gente entrando na área da comunicação, da locução, abrindo essas emissoras web. Porém, tem muita gente que não tem nenhum preparo para fazer locução entrando nesse mercado. Isso acaba, muitas vezes, desvalorizando a própria classe. Então é importante que você aprenda a fazer locução direito. Imaginemos que você tenha um programa musical, um programa em que você toca muita música, em que você atende a pedidos, mas é legal que o seu programa também traga algum texto de utilidade pública, alguma notícia, um patrocinador, que você possa implementar o seu programa colocando alguns quadros. Então, vai ser necessário que você aprenda a colocar a sua voz, a ter interpretações. Cada texto tem uma interpretação específica. É isso que eu quero trazer para você aqui agora. Então, eu separei aqui um texto que eu vou utilizá-lo como se fosse um texto ao vivo, o locutor falando ao vivo, e também vou aproveitar esse texto para fazer o chamado testemunhal. Vamos entender a diferença então. Eu trouxe aqui um texto que fala sobre o verão e sobre um produto para emagrecimento. Meu programa tem 2 horas e eu estabeleci que dentro das 2 horas eu vou colocar 4 textos do meu anunciante. Então, todas as vezes que eu for trazer um anunciante, eu vou ler o mesmo texto, do mesmo jeitinho, respeitando o mesmo tempo. Não vou acrescentar nem tirar nada. É meramente um texto, isso aqui não é testemunhal. Você já pensou em fazer as pazes com a balança? Uma das causas principais da obesidade está na dificuldade que o nosso organismo tem em transformar as calorias dos alimentos em energia. É por causa disso que sentimos tanta vontade de comer doces e massas. E é exatamente isso que te faz engordar. Mas a Vila Natural tem uma boa notícia para você. Chegou Goldberry Cromo, com propriedades que ajudam a inibir a vontade de comer doces e massas e auxilia a queima das calorias, promovendo a diminuição da gordura acumulada. Neste verão, hidrate bem o seu corpo, faça uma alimentação saudável, use filtro solar, pratique exercícios e combine tudo isso com Goldberry Cromo. Goldberry Cromo você recebe em sua casa. É só ligar e pedir 0800 771 7499. 0800 771 7499. Isto é um texto lido ao vivo. Tem um preço. É verdade, o patrocinador vai pagar um determinado preço por isso, porque o apresentador está fazendo o programa, dando alô para um e para outro, mandando abraço para esse e para aquele, e de repente ele vem com o texto, sem aviso. Ele entra com o texto. É o texto ao vivo. Qual é a diferença do texto ao vivo para o testemunhal? Então entenda agora. Você vai falar como se conhecesse profundamente o produto e os benefícios dele. Como sou comunicador, vou fazer o testemunhal do meu anunciante e quero que ele venda, eu preciso criar um texto diferente, mais apelativo talvez. Gente, olha, a principal causa de diabetes, de infarto, é a obesidade. Pessoas com excesso de peso são as que mais sofrem com diabetes, com hipertensão, com dores nas articulações, excesso de peso. Aí acaba com os seus joelhos, né? Eles ficam, de fato, prejudicados por conta do excesso de peso. Então a obesidade não é um negócio legal. Além do que, a sua estética, a sua autoestima também acaba sendo prejudicada. Por isso que eu quero recomendar para você Goldberry Cromo da Vila Natural. Apenas 2 cápsulas por dia. Eu não sei se você sabia, mas é importante saber. A obesidade é uma inflamação. Então você está inflamado, está inflamada. E essa inflamação impede que você queime as calorias acumuladas. Porque gordura é energia que foi ali acumulando por conta das calorias. Então, quando você ingere muito mais calorias do que consegue queimar, todo esse excesso vai se acumular dentro de um período de 6 a 8 horas, vira gordura, vai fazer você ganhar peso. E como trata-se de uma inflamação do tecido adiposo, essa inflamação impede que você utilize essa energia acumulada. Percebeu? E aí não perde peso. Mesmo com toda essa energia acumulada, é como se fosse o tanque de um carro, imagina. Quando você olha uma pessoa obesa, é como se você visse essa pessoa cheia de energia, mas que não usa essa energia, ela vai só se acumulando. E por que não usa? Porque você está inflamado, você está inflamada. Precisa desinflamar. Então o Goldberry Cromo
ele auxilia, ele vai desinflamando o tecido adiposo e automaticamente vai liberando essa energia acumulada para você gastar, para você utilizar. Aí você perde peso. E olha, sensação de saciedade, porque uma vez que você libera essa energia acumulada, você não sente tanta fome, nem vontade de comer doce. E aí você perde peso. Está esperando o quê? Liga para a Vila Natural e peça o seu Goldberry Cromo. 0800 771 7499. 0800 771 7499. Goldberry Cromo. Esse eu conheço. Nesse eu confio. Isto é um testemunhal. Você viu aí a diferença entre a leitura meramente de um texto e um testemunhal em que o comunicador se envolve. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que buscar mais informações, não ficar ali apenas limitado ao texto. Procura saber, entra na internet. Goldberry Cromo, o que eu posso falar sobre ele para deixar o meu anunciante satisfeito, alegre, para que ele venda? Então, a responsabilidade é do comunicador. O anunciante já está entrando com a verba, com o dinheiro. E aí cabe ao comunicador fazer o anunciante vender, que é este o objetivo do anunciante. Você não vai vender se você ficar lendo o mesmo texto, do mesmo jeitinho. Vai cair na mesmice. Então é importante que você, comunicador, se aprofunde mais naquele produto ou naquele serviço e traga essas informações de uma maneira como se estivesse conversando com um amigo, com uma amiga. É um ritmo totalmente diferente, uma entonação diferente. Espero que você tenha entendido a diferença entre um texto lido ao vivo e um testemunhal. Agora eu vou ler um texto de notícia, só para você ver que tem diferença. Não adianta você querer fazer tudo do mesmo jeitinho. Quando você está anunciando a música, é um ritmo, é uma outra forma de fazer. Quando você está mandando um abraço para alguém, outra forma de fazer. Quando vai ler uma notícia, tem que haver também uma forma mais sóbria, mais formal. Quando é um testemunhal, como eu disse aí, você se envolve como se conhecesse profundamente o produto ou o serviço que você está anunciando ali. Então tem essas nuances que você precisa praticar, aprender, desenvolver a sua percepção auditiva. Espero que você tenha entendido isso. Então vamos lá, vamos ler um texto de notícia. Eu vou colocar um óculos aqui, porque eu estou utilizando aqui o meu notebook. E aí está um pouco pequenininha a letra aqui, então eu vou ler aqui a notícia. Imagina. Um programa cheio de variedades, em que você tem a propaganda ou a publicidade do seu anunciante, você tem um texto de notícia, você tem utilidade pública, você vai falar dos aniversariantes, você vai tocar música que o ouvinte pediu. Então, cada momento desse, você tem que ter uma dinâmica diferente. Então, veja lá a notícia. E olha, sempre com a preocupação da dicção. Não come letras, não. Tem que ler integralmente a palavra, dar entonação correta, pausas corretas, o ritmo correto. Então vamos lá, uma notícia que saiu agora, notícia desse governo atual. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira um decreto que antecipa o pagamento do 13º dos beneficiários da Previdência Social. Ao todo, 30 milhões de pessoas receberão um repasse em 2 parcelas, em maio e junho, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social. O investimento total será de 62,6 bilhões. Recebem o abono os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. O abono é usualmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Na avaliação do governo, a medida representa uma injeção significativa de recursos nos mercados locais. Estamos começando mais um programa do J. Duarte aqui pela Interiorana, direto da capital caipira do Brasil, cidade de Piracicaba. Muita gente nos acompanhando aqui na nossa região e no Brasil inteiro agora pela web. Você faz um programa de rádio, seja rádio web, seja rádio convencional, então leva isso a sério. Na hora de ler uma notícia, primeiro leia o texto antes de ir para o ar, para você se familiarizar com o texto. Você vai se familiarizando com o texto, conhecendo o texto para não tropeçar durante a sua leitura. E tenta dar alguma, digamos, interpretação, tanto no texto de notícia, quanto na leitura de um comercial ao vivo ou no seu testemunhal.
Testemunhal exige a responsabilidade do comunicador, da comunicadora. Você tem que se envolver mais, tem que saber mais sobre aquele produto, aquele serviço, sobre aquela empresa. Não cometa o grave erro de não demonstrar conhecimento ou interesse pelo seu anunciante, porque ele nunca mais vai fazer propaganda com você. Quando você faz bem feito, ainda que o anunciante não tenha grande resultado ou até nenhum resultado, ele acaba mantendo o comercial com você porque gosta do seu jeito de falar sobre o produto dele, sobre a empresa dele, enfim. E aí vai manter com você um anunciante, que é a maior luta hoje dos comunicadores, é manter o anunciante. Mas agora eu vou ler uma poesia só para a gente finalizar. Eu vou colocar um fundo musical. Então veja a diferença. Você quer ser locutor, não quer? Ou já é um locutor, uma locutora? Então melhora aí o seu desempenho com a sua voz, dando essas inflexões, essas interpretações diferenciadas para cada coisa. E no caso de uma poesia, uma mensagem que seja, vamos lá. É mais ou menos assim que você deve fazer. Retalhos das paixões vividas de Elias Jorge. Sei que meu barco vai partir. A solidão no passadiço, manchas nas velas ressequidas, rachaduras nos velhos mastros, nevoeiro a leste do horizonte. Sei que meu barco vai partir, pois há dor nas ferrugens do tempo, cansaço ceifando desejos, bolor nas lembranças vadias, um triste sibilar de vento. Eu sei que meu barco vai partir, pois levo os carinhos recebidos, verdes ramas da primavera, beijos de brisa nos orvalhos, amor em cálidas floradas, vergel de rosas irisadas, ternos romances por destino. Ah, eu sei que meu barco vai partir, em cada aceno de tristeza, retalhos das paixões vividas. Na hora de, por exemplo, de fazer uma mensagem de otimismo, enfim, esperança, é bom que você utilize um fundo musical que te dê a própria inspiração. E eu poderia, inclusive, improvisar. A improvisação é legal, só que a improvisação também ela é o resultado do acúmulo de experiências vividas. E você prestar atenção em tudo aquilo que você faz, você presta atenção e você consegue, muitas vezes, trazer uma mensagem legal. Vou fazer uma mensagem aqui para encerrar essa aula, utilizando o mesmo fundo musical. Isso é improviso, hein? Não tenho nada escrito aqui, vou tentar improvisar aqui. Um texto que fale sobre o otimismo, sobre a vida, sobre as possibilidades, sobre a fé, sobre a esperança. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu pensei na vida. Eu pensei em tantas coisas que eu já vivi nessa vida. O quanto eu aprendi com o sofrimento, que não foram poucos. Fiz uma espécie de avaliação de tudo o que eu já vivi nessa vida. Dos meus sonhos, aquilo tudo que eu esperei que acontecesse, que eu desejei, que eu tive fé. E descobri que mesmo tendo fé, a maior parte de tudo que eu sonhei e desejei não aconteceu. Isso poderia me deixar muito triste, mas eu fiz uma reflexão mais profunda e pensei comigo mesmo. Tudo aquilo que nós vivemos, principalmente as coisas ruins que acontecem, deve ter um propósito. E a vida tem me ensinado que esses momentos difíceis, de sofrimento, de frustração,
foram exatamente esses momentos que mais me ensinaram. Me ensinaram a ter persistência, a buscar caminhos diferentes. Ao invés de eu ficar, digamos, me martirizando ou me fazendo de vítima, eu deveria aprender com tudo isso, criar casca. Então, eu acabei com as minhas reflexões, transformando o meu dia, que poderia ser um dia pesado, num dia leve. Eu olhei para mim mesmo no espelho e pensei: você é o cara. Apesar de tudo que você já enfrentou, você está aqui, forte, firme, e ainda com a esperança de que dias melhores virão. Mas todo esse sofrimento pelos quais você passou te fizeram mais forte, te fizeram mais sensato, fizeram com que você jogasse fora tudo aquilo que não tem importância. Então, o que me resta fazer é erguer as mãos ao céu e agradecer pela vida, pelas oportunidades, pelas coisas boas que aconteceram ao longo da vida e pelas ruins também, porque foram as dificuldades que mais me fizeram crescer, mais me fizeram aprender. E aí, eu abri a janela do meu quarto e recebi um belo sorriso do sol. E ao invés de me entristecer, eu me alegrei e agradeci. E assim deve fazer você. Tudo tem uma razão de ser. Se hoje você passa por um momento de dificuldade, entenda que isto é necessário para o seu crescimento. Que as coisas ruins que acontecem, elas de alguma forma serão resolvidas com o tempo. A gente vai assimilando tudo. Tem que assimilar. A gente vai aprendendo com tudo isso. E o que mais importa nesta vida é a sensação de que você fez o melhor, de que você se dedicou às pessoas que você ama da melhor forma possível, que você as tratou com carinho e com respeito, que você as amou. E o resto, meu amigo, minha amiga, entregue a Ele. Ele sabe o que faz. Tenha um bom dia. E aí, pronto. Eu fiz aqui um texto improvisado, me utilizei de um fundo musical que me dá um ritmo, que faz aflorar mais a emoção, e essa emoção eu tenho que expressar na minha voz. É isso que eu quero passar para você. Este é o meu objetivo com este vídeo, que você entenda que é necessário apurar a sua percepção auditiva, prestar atenção naquilo que você faz, pode falar de maneira simples, porém não de maneira errada. Se você é um comunicador, saiba que pesa sobre você alguma responsabilidade. Ainda que a sua audiência seja pequena, ainda que seja uma mera aventura sua, ainda assim pesa sobre você alguma responsabilidade. Então encara isso com seriedade, apesar, muitas vezes, de ser apenas um hobby, um passatempo. Mesmo assim, ao fazer, faça com capricho, com carinho. Procura melhorar, aperfeiçoar o seu material, que é a sua voz. Espero ter alcançado o meu objetivo. Um grande abraço e até a próxima.